Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Infightcast, o seu podcast sobre lutas. E hoje, já para começar com o pé direito, nós vamos receber uma convidada multicampeã, mãe e atleta, Mariana Nunes. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigado. Para a gente começar, defina a Mariana Nunes para nós. É difícil, né? Já começa daquele jeito. Bom, eu hoje sou mãe, atleta, sou professora, eu sou campeã, tenho vários títulos, tenho alguns para conquistar ainda, vamos ver o que a vida reserva. E sou guerreira, né? O que eu quero, eu corro atrás, eu batalho, mesmo as pessoas dizendo que não, se eu quero, eu consigo. Isso é muito legal, esse pensamento de quem é atleta mesmo, né? Porque é uma coisa que a vida ensina muito, para você não desistir, né, dos percalços que dá, seja na luta, seja em qualquer área, né? E conta para nós, assim, como que você se interessou por luta, um pouquinho da sua história. Na verdade, eu tava meio que perdida, né? E eu sempre fui agressiva, né? Eu tinha uns lapsos de agressividade e também tinha um pouco de medo, que na verdade a minha agressividade nada mais é do que o medo, né? Então essa é a forma que eu reajo. Então alguém na época falou assim, você precisa procurar a luta, e aí me indicaram um professor e eu fui atrás, né? E aí foi quando eu comecei no Muay Thai e aí foi indo por um hobby até virar uma profissão. Então foi mais pela agressividade e porque eu também, na época, eu queria saber me defender. Isso há 13 anos atrás. já é uma estrada longa. Sim. E qual a modalidade, né, que você mais identifica? E a modalidade que você gostaria de fazer, mas acha muito difícil, assim, você fala, putz, eu me vejo fazendo isso, mas eu tenho vontade para se desafiar, assim. A modalidade que eu me identifico é o K1, né? Que hoje é o... Nossa, é um branco. Pode falar você, né? Então, o K1, gente, é uma modalidade de kickboxing que nós usamos, né, sob os chutes, um joelho, né, sem clinch. E é uma modalidade que é a clássica do kickboxing, né? Uhum. E o low kicks, né? O low kicks que seria eu acho mais bonito, é uma luta mais limpa, não tem muito, né, agarração. Agora, a modalidade que eu gostaria de fazer, que eu acho muito difícil, que é o que eu dou aula, né? É o point fight, que eu acho que é para mim, antes de eu começar a estudar sobre essa modalidade, dar aula sobre a modalidade, eu achava assim meio boba, né? E depois que eu comecei a estudar sobre, eu falei, é fantástico, né? O pensamento e a forma que ela insere você para as outras modalidades. Então, eu hoje acho ideal começar no point para ir para as outras modalidades. E o full contact. Não, o full eu acho que é um pouco mais próximo do que eu luto, né? Mas eu tenho vontade. E antes de encerrar a carreira, eu quero fazer um monte de kata. Então, fala para nós as diferenças, então, para o pessoal que está assistindo entender o que é um point, onde luta, o que é o full, o que é o low, para as pessoas entenderem mais ou menos o que você está falando. Sim, são regras, né? O full contact são chutes da linha de cintura para cima, né? Então são socos e chutes, não pode joelhada. Low kicks são chutes da coxa, do joelho para cima, também não pode joelhada, não pode clinchar. É bem básico, se eu falar bem basicão, né? Porque é bem amplo, né? Em questão de regras. O K1, como você já explicou, que tem um joelho, né, dentro do clinch. O point fight é uma luta de pontuação, né? Todas são, mas ela é bem específica no sentido que o árbitro falou stop, tem que parar a luta. Então, primeiro que pontuar, stop, para a luta, marca o ponto. Então, é uma luta de estratégia. Como eu ensino as crianças, o jeito mais fácil é um pega-pega. Quem pegar primeiro, marca o ponto. Então, antes eu entendi o point como uma luta de toque, né? Então, é toquinho, é bobeira, né? Só um toquinho, não é. Eu fui pra fora assistir, no último mundial, eu parei para assistir as lutas de point e eles
Então, porrada mesmo, assim, né? Então, tem bastante nocaute mesmo no point, porque são golpes firmes e fortes. Eles esperam, então é uma luta estratégica ali, é um jogo de xadrez. E falando em point, eu vou falar uma curiosidade para vocês, bem bacana, assim, porque né, para a gente entender que é um contexto bem amplo, eu e a Mariana, nós somos faixas pretas de kickboxing, então nós trabalhamos mais o kickboxing, né, do que as outras modalidades. E aí, dentro do kickboxing, a gente tem um point que, antes de se tornar kickboxing, foi criado nos Estados Unidos, era chamado de Karatê Full Contact, que foi uma vertente do Karatê. E foi evoluindo, até chegar onde nós estamos hoje, né, com a criação das outras modalidades. São 7 e mais 4 submodalidades, né, para se tornar 10. E aí o point hoje é a base para todas as outras modalidades, né? Então, por exemplo, a criança começa com o point fight e ela vai lutar o light contato, por exemplo, que é mesma regra no tatame, de cintura para cima, soco e chute, é um point continuado que a gente chama, né? Então, é o mesmo point, só que continuado. Mesma movimentação, né? Entrada e saída de golpe, eu acho que é bem legal trabalhar isso nas crianças. Isso é um trabalho fantástico, assim, que poucas pessoas desenvolvem na região, né? E a pontuação é a mesma, né? Essa É a questão, porque você inicia no ponto, no point, porque vai parando. Então, você entende que, primeiro, que bate, pontua, então é mais visível. Aí sobe para as outras, vai entender que precisa marcar o ponto, não é só dar porrada. Então, as pessoas, é só dar porrada. Não é só dar porrada. E muitas vezes a gente vê lutas que a gente fala assim, mas o cara bateu mais. Bateu mais aonde? Na guarda. Para o pessoal do Karatê que está acompanhando, o point é como se fosse o Shiai Kumite. Só que o Shiai Kumite ele é um pouquinho mais travado, o point é um pouquinho mais solto, né? Mas é basicamente a mesma luta ali, até a pontuação é semelhante. Tá? E agora falando um pouquinho da Mariana, qual foi o momento mais emocionante que você teve na sua carreira? O momento mais memorável que você fala, não, nunca mais vou esquecer o que eu vivi, o que eu passei? O Mundial 2019, com certeza. Primeiro que eu caí de paraquedas no Mundial, né, assim. Eu falo que eu caí de paraquedas porque eu não conhecia tanto, né? Eu fui me classificando, fui indo ali, né? Tipo, o mar levando, ganhando competição, fui primeira do ranking, vou para o Mundial, né? E literalmente eu fui para o Mundial sem saber, eu não conhecia nem o técnico da seleção brasileira. Eu só me inseri porque eu era primeira do ranking, estava ganhando tudo. Corri atrás, que foi uma luta, né, um processo muito tenso para conseguir ir para o Mundial. E aí, a hora que eu cheguei lá, que eu olhei o nível dos atletas, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu falava assim, só de estar lá já era surreal. E quem estava comigo, né, pode falar quanto eu chorava, né? Tudo me emocionava. Eu chorava no hino, eu chorei na abertura, eu chorei antes da luta, eu chorei depois da luta. Então, assim, era um misto de emoções estar lá. E aí, quando eu ganhei a minha primeira luta, eu falei, meu Deus, tipo, é possível, né? É possível. Aí foi a segunda, foi a terceira, eu fui perder na última luta. Então, foram 4 lutas muito duras. Eu estava muito machucado na última luta já. Então, assim, acho que foi o mais emocionante da minha vida, assim, não tem explicação. Vou falar aqui, tipo, quem me conhece sabe que eu sou bem durão, entre aspas, assim. A única coisa que me arrepia quando eu escuto o hino nacional, eu acho que lá fora... Eu choro. Aqui no Brasil, quando eu escuto o hino nacional, já emociona, lá fora eu acho que... Não, é diferente. É diferente, porque ali você escuta todos os hinos, mas parece que o hino do Brasil, assim, é... Meu Deus. Meu Deus, assim, pode olhar que eu vou chorar. Se estiver tocando o hino, eu já paro, já falo, ai, meu Deus, não dá para segurar. É muito forte. A letra eu acho muito forte. Isso é legal mesmo. É bonito. E os maiores desafios que você já teve, assim? Eu sei que a vida de atleta amador no Brasil, até hoje nós conversávamos. Imagina para uma modalidade que não é olímpica, que está chancelada pelo COI, né? Sim. Que está batalhando para entrar na Olimpíada, que tem reconhecimento, mas como não é o futebol, que a gente sabe que é diferente, a modalidade individual, que depende só de você, é mais difícil, né? Com certeza. Na verdade, eu acho que a parte mais difícil é as pessoas entenderem que você faz aquilo por amor e não pelo dinheiro. Hoje tudo gira em torno do dinheiro. Então, quando você faz algo porque você ama aquilo, você é muito maior do que o dinheiro.
Então, assim, toda vez que a gente fala disso, a primeira pergunta que as pessoas fazem pra gente, isso é no geral dos atletas, tem reclamação. Mas você só ganhou uma medalha? Mas você vai de graça? Mas você paga pra isso? Então, são perguntas, tipo, muito cruéis pra nós que fazemos isso por amor. Ah, legal, se o Brasil ajudar, seria ótimo, mas não é assim. A gente tem pouca ajuda pra isso. E é uma ajuda ali, uma ajuda aqui, anos de trabalho para a gente conseguir alguma coisa, igual hoje. Eu tenho um pouco mais de facilidade para conseguir os patrocínios, porém são 13 anos de história. Então eu vejo que quem começa normalmente Imagina desiste. para um atleta que está começando agora, vai para o primeiro evento nacional, por exemplo. É difícil. Então, eu acho que o mais difícil é essa parte. É o financeiro, é você conseguir. Porque como é que você treina tranquilo? Então, para mim, é a parte financeira, mas eu acho que o momento mais desafiador, essa foi a pergunta, né? O momento mais desafiador foi o nascimento do Arthur, né? Porque aí vem o preconceito. Porque mãe, né? Porque mãe não pode, porque é criança pequena, você tem que cuidar da criança. Então, a mãe precisa abdicar da sua vida porque vem uma criança, né? Então, aí ela deixa de ser mulher. Ela tem que virar mãe, né? E eu não concordo com isso. Sim. Eu acho que a mãe tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser profissional, tem que ser o que ela quiser. Então, assim, é difícil, óbvio, né? Ainda mais quando você não tem ajuda. Então, assim, no caso do Arthur, que eu optei por ficar sozinha e cuidar dele, ser mãe solo, então, assim, as barreiras são gigantes. E quando eu fiquei grávida dele foi na pandemia, né? E logo quando eu voltei, voltei a treinar ele em 15 dias, após o nascimento. Aí o meu primeiro campeonato foi após 5 meses, ele estava com quase 6. Foi muito difícil. E o ritmo, que a gente perde o ritmo, né? Então eu não estava lutando, então a gente fala você sabe melhor do que eu como é a parte do ritmo em cima do ringue. Então quando a gente fica muito tempo sem lutar, para vocês entenderem, quando a gente volta a lutar, a parte mais difícil é você pegar o ritmo. Quanto mais você luta, mais ritmo de luta você tem. Então, e aí com dificuldade, né? Os hormônios alterados e, enfim, muitas vezes pensei em desistir, mas eu sei que eu influencio muitas pessoas porque eu recebo mensagem de muitas mães. Então, sempre que eu penso em desistir, parece que vem um monte de mensagem e fala, poxa vida, tem gente gente se inspirando em mim. Isso ao mesmo tempo tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque você ser vitrine para outras pessoas te aumenta muito a responsabilidade, né? Mas acho que tem que ser de uma forma natural, né? Sem forçar muita coisa. E através disso a gente tem muitas lições, né? Que a gente aprende nas aulas, nas lutas, treinando, dando aula. E me fala algumas que você tirou de todo esse tempo, assim, sabe? Algumas lições que você levou para sua vida, assim. Eu acho que a maior lição é que a gente não pode desistir do que a gente quer, né? É lógico que isso não pode ser pesado, mas a gente não pode desistir dos sonhos por causa de outras pessoas e não pode escutar outras pessoas, a não ser que elas tenham algo a te acrescentar. Então, avaliar a história da pessoa, porque no momento que a gente decide algo, parece que vem um monte de opiniões e um monte de gente falar e todo mundo sabe tudo nessa hora. Só que ninguém pergunta o que você quer. Ninguém pergunta se você está feliz. Então, eu acho que o importante é a gente decidir, fechar os ouvidos e principalmente, escutar as pessoas que já construíram alguma coisa. Isso eu tirei de lição. Então, assim, pessoas que vêm falar, eu fico olhando assim, o que essa pessoa construiu? Nada. Então, escutar pessoas que você sabe que quer seu bem, né? Então, isso é importante para o crescimento, né? E aprender, eu acho que eu falo que é persistência, né? Aprender, a gente aprende todos os dias. Todos né? não tem cada dia uma história diferente. Basta a gente ter, né? Estar aberto para perceber o que está acontecendo. E falando ainda sobre esse assunto, assim, né, principalmente o pessoal que está começando, eu queria que você falasse um pouquinho da pressão antes da luta, a ansiedade, como que você controla, acho que isso é uma grande dúvida das pessoas que estão iniciando no esporte. Eu vou fazer minha primeira luta, eu vou fazer minha primeira aula. Até na aula você sabe que a adrenalina sobe, né? Sim. Então, para nós controlarmos
e fazer um trabalho bem feito, assim, o atleta fazer uma luta legal. Pra fazer um treino bom. Como que ele controla essa ansiedade? Não controla, né? pressão. Controlar não controla, você tem essa que aprender a lidar com ela, né? Então, assim, eu vejo que eu treino crianças, né? Então, as crianças, eu aprendo muito com eles, né? E eu fiz vários trabalhos com eles, com psicólogos, justamente por causa disso, né? Respiração. Aí, o que que cada atleta tem que saber? Qual é a forma que você se acalma, né? Porque quanto mais calmo você sobe, 100% calmo não vai estar, não tem como. Como todo atleta diz assim, o dia que eu parar de sentir frio na barriga, eu não subo mais. Então, isso eu já escutei, não teve um atleta que não me falou isso. Então, assim, entrar um pouco mais calmo, então a respiração ajuda bastante. Eu, particularmente, é música, então músicas que vão me influenciar, então a música tem que ser uma música boa. Eu gosto de escutar músicas com letras fortes que vão não deixar a minha mente ali desviar. Eu acho importante não olhar o celular antes da luta, assim, mensagens para não tirar o foco e concentração. E que realmente né? tira o foco, Que né? tira o Tem foco. pessoas que Sabe que você está se concentrando e acha que tem o prazer de mandar Tá. mensagem. Não, tira o foco, não adianta. E às vezes, uma mensagem boa pode tirar o seu foco. Porque às vezes a pessoa vai lá e manda uma mensagem que põe uma pressão que você fala assim, meu Deus, tipo, não precisa Já disso. aconteceu comigo em Curitiba, eu fui lutar uma volta do Junior Borges. E naquele tempo eu fui lutar Muay Thai. A única luta de Muay Thai do evento era tudo MMA. Aí ao óleo tinha o Vanderlei Silva, tinha 3, 4 lendas assim assistindo. Aí eu me concentrando e recebi uma mensagem. Sabe que essa luta é muito importante pra você, né? Pronto. Pronto, só apanha aí. 5 rounds. Não, atrapalha. Eu não gosto. Na verdade, eu não gosto de conversar com ninguém. Na verdade, eu faço meio que um ritualzinho, assim. Eu saio falando com todo mundo, falo de coisas aleatórias. Assim, converso com um, converso com outro, converso com outro. Nada sobre a luta. Aí, a hora que tá chegando perto, aí eu paro, vou me aquecer, coloco o fone, aí eu não converso com mais ninguém. Né? E, se possível, até fora do ginásio. Né? Tipo, às vezes não dá, por conta da gente não saber o horário de luta, mas, se possível, fora do ginásio, peço pra alguém me chamar. Você me disse que você dá aula para crianças. Conta um pouquinho para nós como que funciona, onde que é. Eu vim para Cascavel, né? Desde o início eu vim com um convite, né? Um convite do Jefferson, né? E que é um apoiador do esporte. Eu vim para cá para estagiar, né? Aí eu comecei o estágio com as crianças. Nem era uma coisa assim para mim no início, era mais por renda do que por qualquer outra coisa. E acabou se tornando uma paixão, né? Tanto que hoje eu sou voluntária do projeto, né? Já tem 1 ano e meio, eu acho, quase 2 de voluntária. E porque, assim, eu recebi uma proposta da cidade para eu sou da seleção de Cascavel. E quando você é da seleção de Cascavel, você não pode ter vínculo com a prefeitura. Então, eu não poderia ter vínculo mais. E aí, eu teria que me desligar do projeto ou recusar a bolsa e continuar com o projeto. Aí eu falei, ai, meu Deus, né? Como é que eu vou deixar? Já tinha as crianças, já tinha os meus atletas. Aí até brinquei com os pais assim, eles podem me abandonar, mas eu não vou abandonar eles. E aí, eu optei por ser voluntária do projeto, né? Então, é um projeto gratuito, que fica no Centro Nacional de Atletismo, para quem não sabe, é perto da FAG, né? Crianças de 7 a 17 anos. Você tem quantos hoje? Hoje a gente está numa média de 25 crianças. Vai oscilando, né? A gente vê que depende dos pais, né? A gente perdeu muitos atletas justamente porque eu sei que os pais não levam, né? E tem até uma criança que fala, ai meu Deus, não podia ter parado, mas o pai não quis levar mais, então... E assim a gente São segue. prioridades, né? São. Infelizmente. Se soubesse o quanto isso faria diferença no futuro. E você tem bastante talentos lá, né? Bastante atletas bons. Isso é bacana. Eu sempre falo assim, quando você trabalha com criança, não só criança, né? Trabalho A com criança, a família, é a escola, é o comportamento dentro, o comportamento fora do tatame. É a vida da pessoa que você está formando em cidadão, né? Sim. Formando um cidadão. Então a responsabilidade era muito grande, porque você está realmente fazendo a diferença na vida da criança. E aí quando você vê ela lutando, se divertindo... Isso é uma parte legal de se falar também, porque
A gente hoje trabalha com a Melissa, que é uma psicóloga do esporte, e ela, hoje a gente várias conversas, e ela sempre falou que a criança precisa se divertir. Ela não pode tirar essa parte. E às vezes eu falo que produto também, não é só a criança. Porque a partir do momento que você sobe no ringue e não se diverte mais, por que você vai lutar? Tem que ser uma diversão, né? E para criança a gente acaba às vezes colocando uma pressão, porque é uma competição. E agora eu mudei com eles, né? Então agora, toda vez, vocês não se divertem no tatame? Vocês não, né? Quando vocês não sorriem quando vocês dão um soco no outro? E é assim que tem que ser lá. Então isso tira um peso. Então, que nem nesse último campeonato eu já vi diferença, né? O Júlio estava comigo junto no corner e teve uma aluninha, ela entrou sorrindo. Ela entrou sorrindo e no último campeonato ela estava chorando antes da luta. E então, assim, ela entrou dando risada, assim, tem 8 anos, né? 9 anos. E ela entrou, nossa, com sorriso largo, assim, pulandinho, assim, ela olhava, o olhinho brilhava, eu falava, é isso. Não é uma pressão de, meu Deus do céu, né? Até o João, né? Que o João também, nos últimos campeonatos, bem nervoso nesse não, ele tava assim, então assim, é lógico, tem criança que vai funcionar, tem criança que não vai funcionar, né? Tipo, meu filho, por exemplo, então é um processo, né? Cada ser humano é único, igual não tem como usar o mesmo método com todos os atletas, né? Igual, tipo assim, não tem que ser assim. Então a gente tem que conhecer, e o professor tem que conhecer, esse atleta é assim, esse dá pra gritar, esse não dá, então bem amplo. E o que você falou é muito real. Se você não conhecer o atleta, você não vai agregar nada. Pelo contrário, você vai atrapalhar. Quando nós conhecemos o nosso atleta, quando você sabe quando ele está bem, quando ele está mal, quando ele está escutando, quando ele não está escutando, quando você tem que dar um chacoalhão, quando você tem que dar um abraço, isso faz parte da vida do treinador, né? Então, o bom treinador, ele sabe como falar com o atleta dele. Vai ter hora que ele vai ter que dar um chacoalhão e vai ter hora que ele vai ter que dar um abraço. E ele tem que estar disposto a fazer isso, né? O treinador acaba sendo, né? A gente fala que é o pai e a mãe, né? Não tem jeito. A gente não tem como falar assim, o meu primeiro professor falava que a gente não podia se envolver com os atletas. Que a gente tinha que ser ali, dali pra fora, a gente não podia ser amigo de aluno, a gente não podia ser amigo de atleta. Hoje, por um tempo, parecia que fazia sentido, mas depois eu falei, não tem sentido. Porque, primeiro, você tem que saber como que tá na casa. Sim. Porque não rende. Isso é muito verdade, porque se o atleta de alto rendimento, a gente vai falar agora de atleta de alto rendimento. Se o atleta de alto rendimento tiver com problema em casa, ele vai chegar na academia e infelizmente ele não vai treinar. A cabeça vai estar no mundo da lua, né? Aí se você pegar as crianças, mesma coisa. Mesma coisa. Então, muda o comportamento, né? Não tem como. E esse papel é o mais difícil, né? É o treinador. Eu falo que o treinador, ele guia. Então, é complicado. O treinador mostra o caminho. Um bom treinador, ele tem que estar sempre atento a qualquer situação extra que tiver para ele conseguir resolver. Né? Sim. Senão, infelizmente, só vai se frustrar. E agora fala para nós assim, Mariana, Manu, Manuela... Aí coloca, ninguém sabe meu nome. Vários nomes. Não, Manu. É que assim, meu nome é Mariana, né? Pra quem não sabe, Manu vem do meu sobrenome, porque é Mariana Nunes. E meu Instagram é Manunes. Eu até troquei lá, a hora que você entra, tá Mariana Nunes. Mas o login ali, o arroba é @Manunes. E... começou num campeonato. Manu, não sei quem foi a primeira. Eu acho que foi a Nayara, se eu não estou enganada, que é uma atleta uma grande amiga. A gente lutou bastante tempo, né, na mesma equipe. E ela me chamava muito de Manu. Manu. E aí começou aí um Manu, outro Manu. Aí tem gente que achou que eu chamo Manuela. E eu atendo por Manuela, não tem problema nenhum. Pode me chamar. É Mari, Manu, Mariana, cada um chama de nome. Mas o Manu no mundo da luta, as pessoas Manunes e Manu. Até a gente, esse dia, a Mariana me falou, eu sou uma das únicas pessoas que chamaram de Mariana. Não é? Sim, eu acho até estranho, né? E minha mãe, quando ela tá brava. Ela tá brava. Mas isso é normal de mãe, né? E vamos falar um pouquinho da sua preparação, como que funciona. Eu sei que tem toda uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Porque um atleta de alto rendimento, você vê lutando sozinho. Mas tem todo um time por trás, né?
Se a gente pegar... No kickboxing você vê 2 professores, no UFC você vê 5, um para cada coisa. Mas, claro, tem nutricionista, tem um endócrino, tem um osteo, tem um Cardiologista. cardio, né, um ortopedista. Então, Fisioterapeuta. Nossa, é muita Isso é gente. extremamente importante. Um atleta ele tem que ter esse suporte. É claro que nós estamos falando de Brasil, dificilmente todos os atletas vão conseguir esse suporte. Por muito menos uma nutricionista boa, né? Uma nutricionista desportiva que realmente entenda do que faça, né? E você tem esse suporte, né? Sim. Então, fala para nós um pouquinho da sua preparação, tanto física quanto mental, nutricional. A minha preparação física é mais complicada do que de qualquer atleta. Por quê? Porque eu sou mãe. Então, assim, minha rotina de sono, que é a mais importante, nem sempre eu consigo, né? Então, ali onde eu reponho meus hormônios, por exemplo, no caso, à noite, que é quando a gente está dormindo, eu não tenho horário para dormir. Então, eu dependo do meu filho de 3 anos. Para quem não sabe, eu tenho uma criança de 3 anos, que é o Arthur. Então, aí eu tenho a Bruna, que é a minha nutri, que é fantástica, que... Fala sobre o nome, cara. Não vou falar o sobrenome. E todo mundo conhece a Bruna. E ela faz a parte do... A Bruna Checkley, tá, gente? Pra mim é Cetiélia. E ela faz essa parte, né, de nutrição esportiva, que é muito importante. E eu sempre fiz acompanhamento, né, com nutricionista, com nutrólogo, mas com ela foi bem legal, porque ela não tira... ela não coloca nada além do que você come. Então, ela só ajusta o que você come dentro do que eu preciso gastar, né? Tipo, das calorias e tudo mais. Então, é bem bacana o trabalho que ela faz comigo. E não passo tanta fome, né? E é tão legal que até na última fase tá comendo, sim, né? Sim. Tá sempre comendo, na verdade. E é uma coisa... É uma... Como fala? É um mito, né? Sobre a comida. Porque, assim, todo mundo me pergunta assim... Nossa, mas você não tá comendo nada? O que você vive? Você vive de vento? Não, é o que eu mais escuto. Você vive de vento? Você não deve comer nada? Meu Deus, que vida infeliz. E muito pelo contrário. Eu como muito. Lógico que ali no final dá aquela apertada. Mas não tira, né? Não tira, não pode. Isso é um mito também, que tem que tirar a comida. Porque hoje, né, tem muito atleta que, não vou falar que faz errado, mas a pessoa deixa vou desidratar 4, 5 quilos. No outro dia tá morto. É ruim. Eu já fiz isso por experiência própria. Não é legal. Você tem que manter um peso ali mais próximo para não cair tanto rendimento. E você não precisa mais fazer isso, né? Não. E aí eu falo, mas é um mito tão grande assim que pra gente tirar da cabeça, que até às vezes nas últimas fases eu olho a comida e falo, ai meu Deus, não vou comer porque eu vou ganhar peso. E não é ao contrário. Tanto que quando a gente bate peso, come, bebe água, o peso nem altera tanto assim. Então, é um mito. Então, é um conjunto. Aí tem endócrino, tem o ortopedista, tem o cardiologista, que tem que fazer anualmente, tem que fazer. E não é uma questão assim, fazer para o campeonato, porque aqui no Brasil ainda não é obrigatório. Lá fora, sim. A partir do... Mas não é nem por ser obrigatório. Precisa fazer. A gente conhece atletas jovens que morrem porque não sabem que tem a tendência, né? Uma predisposição. Sim, então é legal para cuidar da saúde. Então eu vivo muito essa parte. Vamos fazer um check-up, sim, né? Da saúde. E aí tem fisioterapeuta também, né? Tem muita gente envolvida. Eu acho que eu não esqueci. Para deixar a preparação mais fácil, né? Sim. Porque é uma rotina bem desgastante. Aí eu tenho você, que faz a minha parte de luta. Tem o Pedro Gurgis também, que é a parte de... Hoje a parte física também. E você também cuida da parte física, né? Não só ele. Então, é uma galera... Vamos falar que eu e o Pedro, a gente faz um trabalho em conjunto, sim. Porque a gente tem... Mesmo sem conversar, nosso pensamento é mais ou menos igual. Total. Tanto que nem precisou, né? Tipo, eu fui pra lá, o mesmo treino que eu estava fazendo com o Júlio, ele já... Aí eu só olhei e falei assim... Mesma coisa. É legal. E tem que ter. Porque eu falo assim, é um profissional ajudando o outro. O que acontece muito no ramo da luta é uma questão de ego.
né? Então, assim, é porque eu sou isso, eu não posso, tipo, eu tô passando com você, eu não posso fazer um treino lá em outra academia. Eu não posso fazer, tipo, igual, eu faço a minha... Mas esse é o ego do faixa preta, eu sempre falo isso, sabe? Isso eu acho, isso é uma coisa que eu não entra na minha cabeça. Meus alunos, eles são, é lógico que eles avisam, falam, prof, eu vou lá, tá tudo bem. E, na verdade, assim, avisa não porque eu obrigo a avisar, eles avisam porque eles têm uma consideração, né? Porque eu sou a professora deles. Vou lá treinar. Sim. Ou, às vezes, chega e fala, prof, fui treinar em tal academia. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sou dessa linha também, assim, desde que avisa, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Só comunicar, porque, tipo, senão o outro prof vai falar, seu aluno veio treinar, que eu te avisou. Não. Porque tem essa ética dentro. Não da arte marcial, né? Não com todos, e de todos, né? É igual a fisioterapia, por exemplo. Hoje, né, tem a da Ana, que faz a minha parte de fisio, mas ela faz uma parte de fisioterapia, né? E aí tem uma outra parte que ela não faz. Então, assim, eu lá no centro de atletismo, tem lá o pessoal do Univel, então às vezes eu passo lá com eles para fazer a parte que ela não faz, né? Ou vou em outro lugar, de fazer uma liberação miofascial, porque ela é a parte de osteopatia. Isso. Então é um conjunto, e tá tudo bem, né? Eu acho que isso que é uma união e que faz o atleta conseguir. É um time multidisciplinar, né? Sim. E quando nós falamos em exterior, né? Na Europa, principalmente, super normal, né? Sim. Aqui é extremamente difícil por falta de apoio, divulgação, né? E eu acho que agora estamos caminhando para tempos melhores, né? Mas já foi bem pior, né? Já foi bem mais difícil, assim. A gente, né? Já aposentei, mas a gente fazia tudo na raça, não tinha nada. Nada mesmo. Nada. Você é desse tempo também, né? Depois, mas bem no iniciozinho ali, né? Na verdade, eu já peguei uma época, assim, perto da tipo, que nem você vê, eu já peguei uma época um pouco melhor, né? Mas é o que eu falo, é uma época melhor, entre aspas. Porque, assim, se a gente for pensar que um atleta bom, para ele ter um resultado, para ele render um rendimento bom, ele precisa não estar com problemas na casa, sim, ele precisa não dormir bem, precisa dormir bem, não precisa correr atrás. Agora, o atleta precisa correr atrás de patrocínio, ele precisa correr atrás de não sei o quê, ele precisa cuidar da casa, é muita coisa. Eu sempre falo que o ranking também, então, para quem não sabe, tem um ranking nacional, então para as competições internacionais, ele sai tipo, muito próximo. Então, com 3, 4 meses de antecedência. Se em janeiro a pessoa sabe, por exemplo, o próximo Pan-Americano é no Chile em outubro. Se em janeiro ela sabe que ela é a primeira do ranking, que é a vaga dela, então você já começa desde janeiro. Mas vai ser, acho que em julho só. Isso é questão de financeiro, né? Então, para se preparar financeiramente, é mais complicado, porque o espaço de tempo ele é curto. Então, se o atleta não tiver bem assessorado, bem preparado, não vai, né? Porque é tudo muito caro, né? E aí eu vejo assim, desde quando eu comecei, então são 13 anos ali, dá para contar no dedo quem continuou. Tem gente que eu nunca mais vi. E tinha potencial. Então, assim, são pessoas que têm potencial. E hoje eu tento, assim, né, buscar, né, para as crianças, o que eu quero hoje para as crianças é que eles possam treinar tranquilos. Né? Lógico que aí vem boletim, né? A responsabilidade deles, né, não é, vamos dizer assim, não é dado também, porque eles precisam saber o valor, então tem que ter boas notas, tem que ter bom comportamento na escola, tem que ter o bom comportamento em casa, então eu acho que isso é muito importante, porque eles querem competir. Essa contrapartida é bem válida, porque a criança realmente ela muda o comportamento, né, pelo querer, né? Pelo querer, exatamente. E é isso que faz, esse é um incentivo. Agora, se isso não incentiva, paciência. Aí a gente tem que... Né? Aí quem perde não somos nós, né? Os professores, quem perde são eles, né? Nessa parte, acho que nós, professores, nós sentimos muito também, né? Muito mesmo. Mas, infelizmente, a criança é bem prejudicada por causa disso, né? Sim. Você já lutou tanto amador quanto profissional. Fala um pouquinho para nós a diferença. O pessoal que está de casa, que ainda... Né? Como que é uma luta amadora, como que é uma luta profissional, né? Eu tô rindo porque é mais fácil ele falar do que eu, né? Pessoal, eu vou falar o básico, que é a luta amadora, ela é com caneleira, capacete, né? E
para adulto, né, no caso. E a profissional é sem capacete e sem caneleira, né? E o que vale mesmo é força, né? Então, os golpes têm que ser contundentes, têm que ser muito fortes. Não que no amador não seja, Mas, né? mas tem mais proteção, né? Tem mais proteção. No é um amador pouco mais você tranquilo. visa mais o toque com contundência do que no profissional, né? No profissional a contundência tem que ser maior, né? Tem que mexer, realmente tem que fazer o movimento correto. No amador, não é que você não cobra tanto, mas se o golpe encaixou bonitinho e tal, com a meia força, já vai valer o ponto. No profissional, não, né? Aham, sim. Então é uma diferença bacana. Eu sempre falo que a diferença do amador e do profissional, gente, é simples. No amador você paga tudo. Fala. E o profissional você ganha pra ir. Você ganha pra isso. Aham. É mais duro, é mais difícil, mas no Sim, amador, infelizmente, sim. a gente paga tudo. E no profissional você ganha pra isso. E a sua luta profissional mais difícil? Qual que você acha que foi? A Todos mais esses anos. difícil? É. Eu acho que foi a primeira do WGP. Porque quando eu fui pro WGP, eu tava me desligando de uma equipe, né? Então tava bem difícil a transição, porque é uma transição, né? Eu fazia anos que eu estava nessa equipe, eu estava na transição ali, então foi bem difícil, assim, né? E é lógico, os meus corners na época eram pessoas de confiança, eu gostava muito deles também, fizeram um trabalho muito bacana, mas eu acho que foi bem difícil. Tanto que nessa luta eu tive, assim, um apagão, né? Tipo, eu não lembro da luta. Eu fiz a luta toda, não tive apagão por nocaute. Eu fiz a luta, mas eu não lembro. Eu só lembro a hora que a luta acabou, tipo, que erguei o braço dela e eu comecei a chorar. Falei, meu, o que eu tô fazendo? Então acontece isso muito também, né? Que é a questão do... a adrenalina subiu muito e o atleta não conseguiu conduzir, e isso acontece muito, gente, mas muito mesmo. Eu vejo pelas crianças que eu trabalho, eu vejo com colegas que já lutaram. Você entra a luta, sai, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Não dá para voltar, não dá para consertar, e isso é muito difícil. Então, é uma parte até do que o técnico tem que ver se o atleta está consciente. Eu sempre falo, principalmente no intervalo de cada round. Porque às vezes o atleta não está consciente. O atleta não está ouvindo, você fala com ele, mas não sabe, está no Sim. automático, né? Isso é muito perigoso. Isso é por conta da adrenalina. Então, quando a adrenalina sobe, às vezes você entra no modo de segurança, né? É um modo de segurança do cérebro. Então, então essa foi, assim, a pior luta, assim, né? Tipo, foi no profissional, foi horrível. Mas aprendeu muito com isso. Com certeza, né? A gente sempre aprende. Sim. Eu acho que a gente aprende mais na derrota do que na vitória. Isso é uma verdade, assim, porque Não tem jeito. a derrota faz você repensar tudo, né? Como está treinando, planejamento. A vitória, ela só infla o eco. Sim. Infelizmente, é uma verdade grande. Então, na derrota, nós aprendemos muito. Né? E quais são os seus planos para o futuro? São um segredo. Não, mas é verdade. Eu falo que hoje eu estou num momento da minha vida onde eu busco segurança por conta dos meus filhos, né? Então, assim, o pro, né? Era para mim ter feito minha última luta pro o ano passado, né? No final do ano, porém, por um acaso, vou falar acaso, né? Aconteceu um fato, né, no Mundial, onde dentro da regra eu não poderia lutar dentro de 3 meses, né? Uma regra. Deixa eu só explicar essa Explica regra. lá. Por exemplo, você está fazendo uma luta de kickboxing, de boxe, de qualquer outra coisa, de MMA. Você vai lá, no caso da Mariana, ela sofreu um knockdown, o juiz parou a luta. Então, chama-se RSC, Referee Stop Combat. O árbitro para a luta e encerra porque ele chama para ele a responsabilidade. Quando ele acontece isso, você obrigatoriamente tem que ficar 3 meses sem lutar. E o WGP era 20 dias depois, né? Então foi bem ruim, assim, porque eu queria muito lutar, porque, né, tipo, de estar chegando. Não foi nada humilde, né? Então foi uma situação bem chata, né? Sim, sim. E não é nem questão de humildade, assim. Eu não sei se alguém falou alguma coisa pra ela, mas que fez uma postagem dizendo que era motivos pessoais meus, mas não era isso. Não foi escolha minha, eu não tive escolha. Até porque se eu tenho um compromisso, eu cumpro o compromisso, independente se eu
queria ou não lutar, eu ia cumprir o compromisso. Então, não tive escolha, né? Então, essa seria meu encerramento, assim, no Pro, por questão de segurança. Por que eu falo de segurança? Eu tenho 2 filhos, né? E, então, assim, a luta Pro, ela é perigosa, né? É uma luta sem caneleira, né? Tipo, sem proteção nenhuma. Então, tudo pode acontecer. É um risco que eu corro, né? Não que no amador não machuca, gente. Machuca também bastante, mas o risco é um pouco menor. Então, tem a proteção, tem o capacete, tem a caneleira. Por mais que acerte um golpe ali, a não ser que sejam com o calcanhar ou o peito do pé ali, não vai machucar tanto quanto se fosse no Pro. Então, essa seria meu encerramento, né? E aí, para quem, né? Ela levou lá um RSC, um knockdown, tem lá 90 dias. Se a pessoa voltar a levar outro, tem 6 meses. Se em 6 meses ela voltar a levar, é 1 ano. Então, esse tempo só vai subindo. No caso da Mariana, foram 3 meses, que daí em 20 dias a gente teve que cancelar a luta, né? Na verdade, a gente nem cancelou a luta, né? Eu recebi, assim... Eu estava treinando para lutar e eu fiquei sabendo, fiquei bem chateada. Mas, falando dos planos para o futuro, essa seria a minha última luta Pro. Hoje eu não tenho planos para lutar Pro, justamente pela segurança que eu quero trazer para os meus filhos. Eu acho que eu não viso tanto, assim, eu mais viso alguns títulos por conta para me encerrar minha carreira com alguns títulos que eu não tenho, né? Então, o meu futuro, com certeza, hoje, eu penso muito em treinar as crianças, né? Eu gosto dessa parte de preparação para a luta, eu gosto mesmo, assim, eu gosto de atleta, gosto, apesar que atleta não rende dinheiro, mas eu gosto disso, eu acho que a emoção de você mudar a vida de uma criança, de um adolescente, ou de um jovem que seja, né? Até não vi possibilidades, mas se for para treinar um adulto, também treinaria. Eu gosto, porque o atleta é sensacional. Porque ele se supera a cada treino, então essa parte eu gosto muito. Então, hoje, assim, tá um pouco voltado a isso, né? Com certeza, a hora que eu encerrar minha carreira, aí eu vou focar 100% nessa parte. Mas ainda, igual eu falei, estou procurando segurança hoje para minha família, né? E para os meus filhos, para eles terem o melhor, para depois eu pensar se eu vou fazer a luta Pro ainda ou se acabou na última mesmo contra o Peru. E aí ainda estou esperando um sinal. E para finalizar nosso bate-papo, que está bem bacana, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, né, sobre o esporte, sobre a vida, né? Eu sempre falo assim que o esporte ele muda a vida das pessoas, nós temos vários exemplos. Você é um desses exemplos, né? Então, gostaria que você falasse com eles sobre. Deixar uma mensagem, eu acho que primeiro para as mães. Eu acho que ser mãe, né, ser profissional, ser mãe atleta, que não menosprezando as outras profissões, mas ser mãe e atleta, a gente usa muito da parte física, e ser mãe também usa muito da parte física e mental. Mas assim, se é esse o sonho, não desista. E eu recebo muitas mensagens e eu deixo aqui para vocês. Não desistam. Foca e vai. Não vai ser fácil. Só que nenhum caminho que escolher vai ser fácil. Então, uma coisa que eu falo para os meus filhos: escolham suas dores. Essa é a frase que eu mais gosto. Então, escolha suas dores. Porque se você escolher o caminho fácil, também vai ter a dor do arrependimento. Se você escolher o caminho difícil, pelo menos você tentou. Você tem que tentar. E tenta. Eu bati a cabeça na parede muitas vezes e deu certo. Porque eu quis e corri atrás. Então, escolham suas dores. Isso vale para todos os atletas também. Mas para as mamães não é fácil, mas vocês não estão sozinhas. Vale para a vida, né? Então, nós estivemos aqui com a Mariana Nunes. E vocês viram que nós não temos canequinha. Por quê? Porque cada convidada eu vou dar uma lembrança personalizada para vocês. Que ele tá me infernizando, que ele não me contou. Essa aqui é a de hoje. Obrigada, prof. Vamos ver. Como que abre? Isso quebra, eu sou desastrada. Ah, que massa! Show de bola! Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Eu sei. Muito lindo, amei. Então, gente, esse foi o Fightcast 001. O lugar dos verdadeiros campeões. Aqui, você se destaca de verdade. Ouça.